Fala galera do primeiro! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje estaremos dando continuidade então ao término do módulo terceiro de História e que nós vamos ver um aspecto importante em relação então à saída principalmente da Idade Média e a entrada da Idade Moderna. É um fator relevante e um dos fatores mais importantes porque nós estamos já nesse processo de desconstrução da Idade Média. E a reforma ela seria assim o último estágio para a entrada literal da Idade Moderna, tudo bem? Então a reforma ela se chama reforma porque ela não foi um movimento revolucionário nem uma ruptura com a Igreja. A reforma se chama reforma justamente porque a proposta de alguns monges católicos, cristãos, era de reformar o que eles enxergavam como errado dentro das instituições legitimadas políticas da estrutura da Igreja. Então não era algo que era para romper com a Igreja Católica, mas para reformar aquilo que eles viam do baixo clero e no alto clero de errado na conduta da ética religiosa. Então isso é importante, porque às vezes nós tendemos a falar que o movimento da reforma foi para trazer uma ruptura, uma quebra com a Igreja Católica, mas não foi. Se deu em essa proporção porque os camponeses, a sociedade, que estava passando por grande sofrimento, estabeleceu a igreja como inimigo diante das circunstâncias sociais que eles estavam vivendo. Então trouxeram aquilo de uma forma muito densa e muito sofredora, naquele contexto social. Então os antecedentes da causa da reforma: corrupção do clero e afastamento de seus membros das concepções originais do cristianismo, como algumas características importantes: unidade, fraternidade, caridade. Essa corrupção está diretamente ligada com a venda de indulgências, venda de relíquias sagradas, venda de cargos no clero, principalmente entre vamos dizer assim, o alto clero da Igreja Católica, que vendiam cargos eclesiásticos para os nobres, e fortalecimento da burguesia, às vezes condenação do lucro pela igreja. Bom, a burguesia é um ponto alto que é necessário falar, mas que a gente já tem essa percepção de que a burguesia aqui está domando um novo movimento para a entrada da Idade Moderna. Então, automaticamente, ela vai condenar a Igreja Católica porque condena o usuro, o lucro, o luxo, e isso não convém com uma ideologia burguesa no movimento do Renascimento. Então, é claro que quem está destrinchando esse processo é a burguesia, mas vale que a gente lembrar que a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas e a venda de cargos no clero e a corrupção do próprio contexto da estrutura da igreja vai problematizar o raciocínio de alguns teóricos da teologia que estão dentro do contexto da preservação dos valores cristãos naquela estrutura da igreja. Em que momento que a gente percebe que a igreja se tornou corruptível? No momento que ela entra na esfera política. Por isso que no Estado moderno tem uma intervenção criteriosa no Estado laico para que a igreja fique somente cuidando do poder espiritual e da fé e não tenha mais intervenções no processo governamental ou no processo do Estado. Então, a corrupção do clero, a prática de indulgências, a perdão dos pecados, mediante certo pagamento destinado a financiar obras da igreja, os fiéis poderiam comprar a sua salvação. Então, isso era muito evidente que a igreja, ela vendia pedaços, por exemplo, da coroa de Cristo, do manto de um santo sagrado, e prometendo o paraíso após a morte àqueles camponeses que já estavam passando fome. Isso incomodava demais parte do clero. Julgavam-se intermediários, os sacerdotes da igreja achavam que eram intermediários entre Deus e o homem. Então, caso o camponês, a pessoa não fizesse o que os sacerdotes pediam, então ela estava condenado a ir para o inferno depois da morte. A retenção da leitura da Bíblia, então a Bíblia, só quem tinha acesso à interpretação da Bíblia era o sacerdócio, que era muitas vezes em grego, em latim, grego não, em latim, e isso a gente tem analfabetos que praticamente, sérvios que são praticamente analfabetos e que não tem como interpretar essa Bíblia por conta. Então eles tinham que ir, às vezes, em missa, que ficavam horas e horas ouvindo todo um discurso em latim, num latim super formal, num latim erudito,
que eles não tinham acesso e não entendiam nada do que o sacerdote falava, mas eles também não podiam ter acesso direto ao documento e à própria interpretação. Isso era proibido pela Igreja Católica. E a prática da simonia, verdade de objetos sagrados, espinhos falsos, né, que coroaram a fronte de Cristo, pano que teria embebido de sangue do seu rosto, objetos pessoais dos santos, que eles acabam vendendo por uma fortuna para poder aí capitalizar dinheiro para a instituição. Reformas religiosas no século XVI, então, no contexto geral aqui da insatisfação em relação à igreja. A igreja acumulou muitas riquezas, muitas terras, capitalização de economia, fortalecimento da burguesia, criação de uma religião adequada à prática das novas atividades. Então há uma preocupação agora de se formar uma nova religião que adere ao movimento burguês, liberal. Pessoas insatisfeitas com a igreja, revolta com a exploração, e nesse caso aqui nós temos várias revoltas camponesas contra as cargas tributárias cobradas pela igreja, principalmente o dízimo. Em 1571, Lutero escreveu e fixou 95 teses condenando a corrupção do clero. Então, Martinho Lutero, ele não foi o precursor, porque houveram outros antes dele, nesse processo de rompimento, não, mas de proselitismo religioso, estabelecendo uma nova dinâmica, uma nova visão do cristianismo, que teoricamente nós não precisamos mais da instituição para se chegar até Deus. Deus está em tudo que tem vida. Para minha fé eu chego até Ele. Então esse rompimento com a instituição, na verdade, foi para renovar uma prática, tá? Então por isso que eu falo que é reformar, não é uma ruptura. A ideia, a proposta não é essa, mas é reformar um novo conceito e uma nova interpretação bíblica também. Então Lutero, ele vai ser um ponto importante porque ele faz essa estrutura grande, principalmente no que diz respeito ao Sacro Império Romano Germânico, tá? Os outros foram mais locais, com povos mais locais, mas o Lutero ele tem uma dimensão política muito grande. Lembrando que ele surge na hora certa, em 1571, a formação das monarquias nacionais, os principados do Sacro Império Romano Germânico protegiam a vida do Lutero, porque queriam uma religião própria para a sua classe, para a burguesia. Lutero, ele defendia a salvação é alcançada pela fé em Deus e não através das obras. Isso é muito importante. Então eu chego até Deus no momento que eu quero, a partir do meu coração, e não se pela igreja. Então isso é a principal mudança do protestantismo, né? É uma quebra de paradigma no contexto que eu não preciso da instituição para se chegar até Deus. E a Contra-Reforma Católica, que nós vamos ver isso na próxima gravação. Em 1534, Companhia de Jesus, também nós vamos ver isso na próxima gravação, porque diz respeito à Contra-Reforma. Bom, os reformadores protestantes, nós temos aqui uma referência importante, que é o Jean Hus, 1369 e 1415, ele é bem antecessor ao Lutero. E ele é um famoso reformador também da região da Boêmia, República Tcheca. Atraído pela profissão clerical, estudou em Praga e nos seus escritos há frequentemente citações de Wycliffe. O Wycliffe é um outro reformador também que tenta aí dar uma nova vida, um novo movimento na reforma protestante. Em 1393 fez o bacharelado em letras, em 1394 tornou-se bacharel em teologia e em 1396 tornou-se mestre em teologia. Ordenou-se padre em 1400 e no ano seguinte foi nomeado reitor da Faculdade de Filosofia de Praga. Exercia também o ofício de pregador na igreja de Belém em Praga, proferindo sermões em língua tcheca, contrariamente ao usual em latim. Então, as referências que o Jean Hus trazia de novidade para a população é fazer de uma forma mais acessível às classes mais baixas, algo que contrariava a instituição da igreja. Foi queimado vivo em Constança em 6 de junho de 1415 pelo Tribunal da Santa Inquisição. Antecedentes imediatos, outro importante ali, o John Wycliffe. Então, o Jean Hus muito se pega da essência do Wycliffe. Ele é uma referência também de estudo para o Lutero posterior, tá? E ele, o que ele induzia, o que ele pedia nesse contexto aí da reforma? Queria a Bíblia traduzida para o inglês, uma motivação nacionalista, já que o povo era analfabeto e o latim era desocorrente do meio acadêmico. Então ele queria uma interpretação no idioma vulgar, no idioma mais informal, para que a população tivesse acesso realmente aos documentos, no documento mais importante da história do cristianismo. Defendia que o poder régio também provinha de Deus, logo os bispos ingleses recebiam a autoridade de rei, e não do rei, não do papa, então seria um pré-anglicanismo, que depois vai ser estabelecido na Inglaterra. E o cristão não precisa de Roma ou de Avignon, pois Deus está em toda parte.
Nosso Papa é Cristo e a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Então ele rompe definitivamente com a instituição da igreja, tá? Então olha os poderes que ele dá à mão dos fiéis, né? Deus está em toda parte, nosso Papa é Cristo e a verdade e a autoridade emana da Bíblia, automaticamente emana do povo, porque é uma essência real de unidade entre esse povo cristão e essa relação com Deus. Então é uma reforma que modifica completamente, porque nós estamos colocando na mão da pessoa, né, como se chegar nessa paz espiritual, também desconstruindo e desarticulando a igreja, que até o momento ela era a secularização do contexto social, do contexto político, ela que tem o poder legítimo para doutrinar essa população. Quando eu tiro isso da igreja, é o desmonte completo da ideologia da igreja. Nós temos aqui então 3 grandes religiões que estão na apostila de vocês, super importante, ok? Vocês vão encontrar lá os precursores e essas 3 que se fragmentam do contexto da reforma e que vão permanecer até 1635, a Europa pegando fogo, quando nós temos lá definitivamente ali um consenso sobre soberania do Estado, que são as guerras religiosas. Então nós temos aqui o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Existe uma caracterização de cada um, embora todos salvem pela fé, não pela instituição, não pelas obras. Então olha só a particularidade. Com o Lutero, o luteranismo, salvação pela fé, calvinismo, salvação pela fé, o anglicanismo. Culto à leitura da Bíblia, sermão e Eucaristia. Muitos dos cultos cristãos aqui foi tirado da igreja protestante. Aqui, culto à leitura da Bíblia, sermão e Eucaristia, como o luteranismo. Culto à supressão da missa, mas mantém a pomposidade da cerimônia. Vale aqui lembrar que não existe intermediadores para se chegar até Deus. Então, santos a gente não encontra em nenhum. Não existe santo, eu chego até Deus por mim mesmo. Tudo bem? Então, acredita em milagres também. Então, a Bíblia como fonte da fé. A Bíblia é fonte da fé, não a instituição. Celibato do clero não é obrigatório. Rompe com o celibato aqui cristão, que é algo que é em pauta até hoje no Vaticano, essa questão do celibato aqui. Entra Papa e sai Papa, e é uma discussão ainda que não foi colocada pontualmente em relação ao celibato. A princípio, acredita-se que o celibato foi imposto para a igreja para não dividir os bens da igreja católica, na questão civil, legal. Mas é um ponto aqui que a gente tem que discutir hoje, na atualidade, em relação a várias questões aí do Papa com o clero, né? Em questões principalmente de assédio. Sacramentos, não são todos os sacramentos que eles aceitam da igreja católica, em particular o batismo e a Eucaristia. Rejeição da autoridade do Papa, nem pensar tem Papa para os protestantes. O chefe das igrejas protestantes passou a ser o rei ou soberano, eles passam essa bola para o soberano, que foi muito conveniente dentro do contexto moderno. O uso das línguas nacionais no culto na Bíblia foi proibido, fazer cerimônia com Bíblia com idioma latim. Tinha que traduzir a Bíblia e essa Bíblia tinha que passar informal para que todos entendessem a interpretação dela. Quem faz esse processo primeiro é esse cara aqui. Ele traduz para o grego, depois ele traduz para o alemão, e isso foi um choque para a igreja católica. Por isso que a cabeça dele estava assim, a prêmio no contexto da reforma. E não em latim como os católicos. O conceito de predestinação. Isso aqui é super importante, tá, gente? Vamos prestar atenção aqui, ó. Doutrina segundo a qual Deus previa a humanidade, escolhendo entre os homens aqueles que iriam salvar-se. Então você não precisava da igreja católica para se salvar. Deus já escolheu as pessoas que vão se salvar, já está predestinado na minha vida, tá? E aqueles que vão ser condenados. Essa doutrina tira do homem qualquer possibilidade de rejeitar ou aceitar livremente a graça divina. Olha que oportunidade então, gente. É engraçado porque é nesse momento que o homem se dá o livre-arbítrio, né? De decidir realmente o que ele quer fazer sem se preocupar com o inferno, sem se preocupar com o que vai acontecer depois da morte. Porque tudo que acontece na vida dele já está predestinado por Deus. Isso é interessante porque há uma nova concepção divina agora, tudo bem? Então, na verdade, as regras já não importam mais, a doutrina já não importa mais. O que interessa é o que Deus reservou para mim. Esse conceito de predestinação está no conceito político até hoje norte-americano. Os calvinistas, né, que vieram fugidos ali, os puritanos que vieram fugidos da Inglaterra, vieram com esse contexto de predestinação. Então eles falam que as terras da América do Norte estavam predestinadas a Deus para todos os puritanos.
puritanos, por isso essa política expansionista nos Estados Unidos até hoje. Aqui nós temos então um contexto geral que eu coloquei para vocês: reforma religiosa, renascimento e satisfação com a igreja, dentro do pacote que a gente viu no final do segundo módulo para o terceiro. Martinho Lutero escreveu 95 teses, a interpretação da Bíblia, e diz que nós nos salvamos pela fé e não pelas obras. A partir dessa reforma, nós vamos ter aqui a reforma católica, a contra-reforma. Isso aqui é um conteúdo que nós vamos ver no próximo capítulo. E aqui nós temos o Henrique VIII, que é o rei que faz a religião anglicana. Então, ele estabelece centralização política nele, a questão de sucessão também, a partir da família dinástica dele, e conflitos religiosos a partir desse movimento que ele estabelece uma religião própria. Então, ele junta, na verdade, vamos dizer assim, o embasamento teórico do luteranismo com as cerimônias do calvinismo, e ele faz a sua própria religião, que nós vamos chamar de anglicanismo. Então, aqui o Henrique VIII inventa a própria religião, que até hoje está na Inglaterra. E o João Calvino, conceito importante de predestinação, aceita a usúria, legal essa religião para a classe burguesa, né? Ética protestante e espírito do capitalismo é uma obra onde o Max Weber, o sociólogo, vai fazer uma crítica em relação, então, às religiões protestantes, que foram convenientes naquele processo da Idade Moderna. E, por fim, a conclusão. Politicamente afetou toda a conjuntura política internacional europeia, provocando as guerras de religião, lembrando que tinha uma certa estabilidade e uma paz, porque a igreja ela era um poder supranacional, então ela detinha esse monopólio social. Nesse momento ela perde toda essa estrutura. Socialmente, a reforma contribuiu para o surgimento de guerras camponesas e de pequenos nobres contra a grande nobreza clerical, porque vai ficar aquela situação agora de o rei é católico, os príncipes são protestantes, o rei é protestante, mas os príncipes são católicos, a população quer praticar o calvinismo, então as guerras religiosas vão ser permanentemente. Por quê? Porque o critério de cidadania no mundo moderno é especificamente a questão da religião. Certo? Porque nós não temos uma constituição vigente onde prescreve os direitos do cidadão. O que nós temos lá é quem praticar a religião do rei tem direitos. Quem não praticar a religião do rei não tem direitos. Então, por isso que as guerras religiosas vão ser permanentemente aí dentro do contexto da Idade Moderna. E no plano econômico, o protestantismo acentuou o desenvolvimento comercial, lógico, porque foi uma religião programada, estabilizada e idealizada pela classe burguesa, pelo caráter singular da doutrina de salvação, que está ligada ao conceito de predestinação. Então eu posso ter dinheiro, eu posso praticar a usura, porque está predestinado isso por Deus para mim, relacionada à riqueza individual. Então a religião protestante ela caiu como uma luva, moldando aquela classe emergente que estava aí empurrando a saída da Idade Média e entrando o período da Idade Moderna. Então vocês percebam que tudo que a gente falou até agora é uma desconstrução do século XIV e do século XV, se fortalecendo as bases para a Idade Moderna e a entrada aí de uma nova classe no comando do contexto político, beleza? É isso aí, galera. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando de contra-reforma. Um beijo no coração de vocês. Tchau!